pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira nós estamos trazendo aí assuntos importantes, assuntos que vão ser úteis para vocês e até um passo a passo, dependendo do assunto, de como lidar com a gestão do seu negócio, como organizar a sua vida financeira. E também, hoje, especificamente, nós estamos com um tema sobre a declaração do imposto de renda, né? Nós vamos falar hoje sobre o que mudou, como você pode se organizar, né? Porque é um assunto bem interessante, todos os anos surgem várias dúvidas que são muito parecidas. E por isso, nós resolvemos trazer esse assunto para poder tirar um pouco dessas dúvidas que já são recorrentes e um pouco das outras dúvidas também que vocês tenham. Então eu já peço para você que está participando da live deixar aqui nos comentários a sua dúvida, e se você assistir essa live gravada também, eu peço para você deixar aqui a sua dúvida sobre a declaração do imposto de renda de 2025. Esse ano nós trouxemos algumas informações, né, sobre o que mudou, o que foi alterado, o que é benefício para você, o que não é. E aí nós vamos tratar sobre esse assunto para facilitar você fazer essa avaliação pessoal para saber se você está obrigado ou não a realizar a declaração do imposto de renda. Eu vou aceitar a Dani aqui para participar com a gente. Os pormenores. Dani, eu não estou te vendo. Se você estiver online, me manda seu alô. Me ouve? Me dê um sinal. Me ouve, me vê? Tá tudo certo? Estou te ouvindo e te vendo. Positivo e operante. Então, tudo bem-vindo, pessoal, para nossa live. Tema quente, né, Fran? O que mais falamos nos últimos dias? O calor que está fazendo também, aí o clima esquenta mesmo. Fica bem mais quente ainda. Mas é isso aí. Nossa intenção é, lógico, né, trazer as principais, porque são muitas regras, muitos detalhes, não dá para a gente esgotar tudo aqui na live, lógico. Mas as principais mudanças, novidades e também alguns exemplos, né, situações práticas, se você está ali obrigado ou não a declarar, porque, né, às vezes, mesmo que você não esteja obrigado, a importância de ter ali essa declaração também enviada como comprovação de renda para finalidades específicas. E é isso aí. O que é renda, né, Fran? A gente fala de declaração de imposto de renda, mas o que é renda para a Receita Federal? Geralmente o povo sabe o que é imposto, né? Nessa questão aí fica mais complicado um pouquinho eu fico muito focada, esse já é o primeiro ponto. Às vezes eu fico tão focada ali no imposto, nosso imposto, a Receita Federal, aquele medo, aquela coisa, né? Aquela situação assim que o que eu vou fazer agora? É calma, primeiro passo é ter calma, prestar atenção nas dicas da Cardoso Dias e também entender o que é renda, né? Isso aí. A renda, no conceito bem simplificado aqui para vocês que nos acompanham, para a gente começar, já que a gente vai falar de declaração de imposto de renda, é todo o acréscimo que você tem patrimonial que é produzido pelo seu trabalho. Então, um exemplo de trabalho, de repente você é CLT, trabalha para uma empresa, tem seu salário. Se você é sócio da sua empresa, você tem ali uma retirada de prolabore, também que é fruto do seu trabalho. Também é fruto do capital, ou seja, você tem ali algum bem alugado, uma casa, um imóvel de aluguel, é um capital que você tem que você está usufruindo renda dele. E também a combinação das duas coisas, que é o seu trabalho como capital. Um exemplo prático aqui também para vocês, motoristas de aplicativo. Você tem o seu capital, o seu carro ali, mas você também está trabalhando. E você consegue ali oferir renda, e essa renda é uma renda tributada. Aí a gente vai entrando mais a fundo agora na questão da declaração. Então, vamos começar aqui com o que mudou, né? Falando de renda, primeira coisa, nós temos para levar em conta, quando a gente faz a avaliação, eu não sei se eu estou obrigada ou não a fazer a declaração do imposto de renda. A Receita, ela estabelece alguns critérios, se você obedecer a algum desses critérios, você passa a ser obrigado a entregar.
Mas, por mais que você não obedeça a nenhum desses critérios, você não se encaixe em nenhum desses critérios, você pode entregar a declaração até ir para tentar uma restituição, ou se dentro do próximo ano você está pensando em entrar em um financiamento, em algum tipo de consórcio, abrir uma empresa, onde você vai precisar ali de um fundo para investimento, né, do seu negócio, um capital social, por exemplo, é importante você fazer essa declaração e se planejar nesse sentido, porque aí você vai conseguir ter ali o documento que comprova a sua renda, por mais que você não esteja obrigado a fazer a entrega. Então, eu vou conseguir comprovar minha renda, porque tem algumas formas de conseguir comprovar essa renda. Uma delas é a declaração do imposto de renda, e você vai conseguir entrar aí nessa parte de um financiamento, de um empréstimo ou algo do tipo, caso você queira investir em uma empresa, algum negócio, né? Ou conseguir algum bem, como uma casa, por exemplo. É muito comum da gente ver o pessoal fazendo declaração de imposto de renda ali na correria. Às vezes faz até fora do prazo, paga multa, que a gente vai falar para vocês também sobre isso. E por quê? Porque por falta de um planejamento, sabendo que já tinha interesse de comprar uma casa, sabendo que já tinha interesse de a entrada num bem que ele é maior, né, mais caro, e precisa dessa comprovação de renda, mas ainda assim não se programou para fazer a entrega ali dentro do prazo. Então, um dos primeiros. Pode falar. Tem que ir falando de prazo, né? Uhum. A gente iniciou agora, dia 17, nessa segunda-feira, e vamos até o último dia útil de maio, que vai dar dia 30. Que aí, excedendo esse prazo, que você vai estar sujeita à multa por enviar em atraso a declaração. Isso. E aí, assim, se você está obrigado, você precisa observar esses critérios. O primeiro é o da renda tributável. Que a renda tributável, ano passado, ela era de R$ 30.639,90, só que esse ano ela está de R$ 33.888. Tá facinho de decorar. Por que que teve essa mudança, né? Sendo que quando era 29, ficou anos e anos e anos ali com o mesmo valor fixo. Teve essa mudança por conta do reajuste ano passado do salário mínimo, e o que mudou também a tabela do próprio imposto de renda, aquela tabela mensal, por isso que também houve essa mudança na tabela anual, porque a gente fala assim, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Mas vamos falar o nome técnico dela aqui para você entender? A declaração é uma declaração de ajuste do imposto de renda. Por que que a gente fala ajuste? Porque todos os meses ali você está sujeito a fazer a retenção, sofrer retenção no seu salário, sofrer retenção lá no banco depois que você faz uma aplicação, você sofre retenção de algum empréstimo que você pega, alguma realidade nesse sentido, você pode sofrer retenções do imposto de renda. E aí, naquele valor mensal ali, é recolhido, e no final do ano temos um outro cálculo, que é o cálculo anual. Então, por isso a gente fala declaração de ajuste anual de renda, né? Que é essa declaração do imposto de renda, que a gente pega todos os seus rendimentos e observa dentro dessas particularidades aqui. Então, se você atender ao critério da renda, então, ano passado, de salário, de Prolabore, eu tive ou parte também, se você é MEI, parte da sua renda ali que você recebe é tributada. Então, se você teve ali nessa parte tributada acima de 33.888, você passa a ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E trazendo uma divisão mensal, né? Só para vocês terem a noção. Se você recebe acima de R$ 2.260, aproximadamente ali, você já está obrigado a fazer essa declaração, que dá nessa totalidade aí dos 33.888 anual. Isso. Outro critério também que mudou do ano passado para cá é na questão da receita rural. Então, se você teve um rendimento, né, rural de 179.440, você passa também a ser obrigado. Então, tem que observar a sua realidade aí dos rendimentos rurais. Isso é o que mudou dentro da declaração do ano passado para cá, né? Então, também quem apurou lucros e dividendos no exterior passa a ser obrigado também a declarar.
independente do limite, né? Então, se eu fiz uma aplicação fora do Brasil, eu passo a ser tributado com uma tributação definitiva de 15%. Então, eu vou recolher 15% do meu rendimento e zerou. Está em dias com o leão. Outra coisa também que a gente precisa observar é que dentro da declaração um outro critério, né, que você precisa observar, se você teve rendimentos isentos de 800 mil. No caso dos rendimentos isentos, né, que é acima de 200 mil, na verdade, 800 mil seria o patrimônio, né? Do patrimônio. Isso. Errei. Um exemplo, né, de rendimento isento, pessoal também, rendimento de poupança, é muito difícil, né, só se tiver um bom patrimônio aplicado ali para ter um rendimento de 200 mil, mas é um exemplo de rendimento isento, existe ali uma tabela, a própria legislação do imposto de renda deixa disponível uma tabela de quais rendimentos são considerados isentos, para você verificar, e se ultrapassar esses 200 mil, você também está obrigado. E esses 200 mil, a gente também leva em conta a distribuição de lucro. Então, a gente soma a sua distribuição de lucro do ano, e se deu esse valor também, é um rendimento isento por enquanto. Reforma está batendo na porta. É um rendimento isento, que ele também está sujeito a te obrigar a fazer a declaração do imposto de renda. Aí essa questão dos 800 mil é referente a bens. Então, agora a questão dos bens, é importante você observar, mas é porque fulano colocou a casa no meu nome, é porque outra pessoa não podia ter o nome na casa, não, é que eu vendi o carro, eu vendi a casa, eu vendi a carretinha e não fez a transferência ainda. Então, documentalmente, esse bem ainda é seu. Então, ele deve constar na sua declaração do imposto de renda. E você tem, caso você não coloque, você tem que ter os meios para comprovar que esse bem não é seu mais. Mesmo que, porque o bem, ele só, uma casa, por exemplo, um apartamento, um terreno, ele vai mudar de dono quando você altera a escritura. Um carro, uma moto, um pedestre, um jet ski, um banhista, ele só vai mudar se você mudar o documento do móvel também, né? Do veículo. Então, você precisa observar se todas essas transferências foram realizadas até o final. Porque se elas não foram, você precisa colocar ela na sua declaração do imposto de renda até a transferência desse bem. É importante lembrar também que a gente está falando do período de entrega da declaração, é referente ao ano calendário 2024. Então, todas essas movimentações, eu comprei foi já em janeiro desse ano, então vai ficar para o próximo ano. É sempre entender que a gente está falando ali até 31 de dezembro de 2024. Todas essas movimentações, né? E nesse sentido de estar no nome, é bem interessante. Eu estou com a casa, vendi o ágio, né? Mas continua ali, está pagando o meu nome. É um exemplo também dessa realidade aí. E casas que você ainda não adquiriu a totalidade, a gente informa num campo específico lá na declaração, e esse ano, para quem faz a declaração, se você faz a declaração sozinho, teve algumas mudanças nesses preenchimentos, né? Qual que é o intuito da Receita? Deixar sempre mais claro que bem é aquele. Então, dependendo do bem, a gente não conseguiria classificar lá que é um imóvel, um carro, né? Só de exemplo. Aí hoje tem essa possibilidade. Essa declaração desse ano foi alterada para que os campos tenham mais clareza para a gente sofrer uma fiscalização mais apurada ainda. Então, qual é a intenção? Não é fechar o cerco e te fazer pagar imposto. É deixar mais clara a declaração, tanto para você quanto para a Receita, porque o quanto mais clara ela for para a Receita, você vai conseguir ter a documentação necessária para comprovar. Então, nisso daí, a Dani até falou sobre a questão do período, né, que a gente está apurando, até 31/12. Então, 31/12, nesse valor de 800 mil, você vai somar os bens e o dinheiro também que está na sua conta. O dinheiro, ele conta como um bem. Então, o saldo das suas contas em 31/12 de 2024, mais as casas, terrenos e imóveis que você tem, mais os bens móveis, veículos que você tem, se somados, eles derem 800 mil, aí você passa a ser obrigado
obrigado também. É importante observar essa questão da soma, porque às vezes eu tenho, não, tem uma casa aqui, uma casa ali, somos dois, dá ali em torno de 500, 600 mil, mas na hora que vai olhar o carro, vai olhar a, a conta bancária, somando tudo, ela consegue atingir esse valor, né? É interessante, assim, para quem não fez aquela atualização do bem, que foi disponibilizado no ano passado, né, do patrimônio ali, para ter o ganho de capital já apurado, que também é um dos critérios de obrigatoriedade para esse ano, considerar-se o valor para somar valor de escritura, né, do imóvel, a não ser que você fez essa atualização ali e apurou o ganho de capital. Mas a gente está falando porque o imóvel, nesse exemplo que a gente está falando, ele tem sempre uma valorização. Uhum. Então, você comprou lá por 100 mil, mas hoje vale 500. Então, a gente considera o valor documental para poder fazer ali a declaração. E nesse sentido, sempre se atentar, né, Fran? A documentação. Eu vou colocando aqui na minha cabeça. Uma das funcionalidades que a própria Receita Federal já deixa disponível é a declaração pré-preenchida, que vai estar mais completa a partir de 1º de abril. Justamente para facilitar a vida do contribuinte, para poder entregar ali a declaração, mas ao mesmo tempo, quando a Receita facilita uma coisa para você, é porque ela está munida de altas tecnologias para cruzamento de dados. Então, primeiro critério, documentação. Você tem documentação dos recibos, notas fiscais, dos seus bens? Ótimo. A partir daí, se você mesmo vai estar fazendo a sua declaração, vou conferir o que a Receita já sabe de mim. O que ela já informou lá na minha declaração, quais movimentações que aconteceram no meu CPF, que já consta lá na base da Receita Federal. Confere com a documentação que eu possuo? Perfeito. Aí você vai prosseguir. Não, tem divergências? Segue pelo princípio documental. Você vai precisar ajustar. E se tiver faltando alguma informação, porque também acontece de estar faltando alguma informação e você tem um documento ali legal para poder apresentar, você vai acrescentar. E assim você faz uma declaração mais tranquila e segura para não cair na malha fiscal. Mesmo se você cair, você consegue comprovar aqueles valores. Então, a gente precisa pensar no pior cenário. Vou fazer minha declaração aqui. Mas lá está lançado um dentista, 10 mil reais ali, que está me dando um valor a restituir de 5 mil. Aí, vou deixar. Aí depois, se não tiver um cruzamento de dados, a Receita ela usa algumas declarações, nós temos live aqui no perfil sobre essas declarações que afetam a do imposto de renda. Se a Receita, na hora de pegar uma com a outra, fizer o cruzamento e identificar que você está informando, você vai ter que ter condições de comprovar. Uma observação só sobre a questão, eu queria voltar um pouquinho lá na atualização do imóvel. O que acontece? Muita gente quer colocar o valor lá do mercado. Então, não é o da escritura. Você só vai atualizar o valor na sua declaração do imposto de renda quando você atualizar a sua escritura. E quando a gente atualiza a escritura? Quando a gente faz algum tipo de melhoria no imóvel e comprova, né, que teve essa melhoria, faz todos os trâmites lá de alteração da escritura, alteração no município, para comprovar essa melhoria nesse imóvel. Se você não teve melhoria no imóvel, o valor tem que ser o mesmo até o final. Isso aí, inclusive, é uma orientação da Receita na live de lançamento. Uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que todo ano a Receita ela faz uma live de lançamento no dia que ela disponibiliza a entrega da declaração. Então, ano passado ela fez dia 15, esse ano foi dia 17. Então, toda vez que ela disponibiliza a possibilidade da gente fazer a transmissão da declaração, ela faz uma live para explicar justamente o que mudou, o que deixou de mudar, qual o entendimento da Receita. Isso pode ajudar também, caso você queira fazer a sua declaração do imposto de renda sozinho, pode te ajudar a entender a interpretação da Receita. E aí, nisso, a pré-preenchida ela te ajuda também bastante, porque ela traz essas informações para fazer essa conferência, e aí você consegue fazer sozinho. Mas é uma orientação que a gente sempre traz, todos os anos nós reforçamos essa orientação. Você quer fazer sozinho? Faça, mas pelo menos a primeira, busque a orientação de um contador. Se você não buscar a orientação de um contador para realizar essa declaração inicial, o risco
risco de você fazer vários anos uma declaração que vai passar, vai passar, vai passar, mas chega ali no quarto ano, mais ou menos, você é fiscalizado e descobre que tem 5 anos quase de declaração correta, é muito grande. Então, eu quero fazer? Quero. A Receita disponibiliza canais? Disponibiliza. Ela disponibiliza a declaração online, ela disponibilizou agora o Meu Imposto de Renda, que é um programa para fazer essa declaração, para fazer o acompanhamento, que você consegue fazer tudo por lá também. Ela disponibiliza o programa para você fazer o download no seu computador e fazer a declaração por lá. Então, ela tem vários canais que te possibilita fazer essa declaração. Tem muita orientação lá na internet, mas é importante você buscar um contador para fazer pelo menos essa primeira e entender como funciona a declaração para que você não caia na malha, né? Porque aí depois você cai na malha, você pode, ou se você faz errado e não consegue comprovar, você pode ter seu CPF suspenso, você pode deixar de ter crédito no mercado, você pode ter que justificar lá na Receita, mostrar documentalmente, e o pior, pagar uma multa gigantesca em cima do valor que você declarou lá de renda. Em cima desse quesito da malha fina, que é importante também, não é só fazer a declaração e também esquecer, né, Fran? A Receita Federal, até muita gente usa disso para golpes, né? Para você também ter conhecimento. Ela não vai te encaminhar informações concretas pelo WhatsApp, nem pelo e-mail. O máximo que vai chegar para você, se os seus dados estão atualizados lá na Receita, os dados de contato, e-mail, telefone, uma mensagem que tem alguma notificação, alguma intimação para você. Mas para você acessar o conteúdo dessa informação, você precisa ir nos meios oficiais. Então, se chegou um e-mail para você, tá aqui, ó, sua restituição, fala para você receber, faz um Pix nessa chave hoje, senão o seu CPF vai ser bloqueado. Ou clica no link, né? Todos os cenários de golpe, então muito cuidado, porque realmente acontece bastante nessas ocasiões, né, de entrega, a aplicação de golpes. E, nesse sentido, quando ela faz a intimação, você tem prazo. Então, para você poder apresentar ali a documentação, para poder se defender, de repente sua declaração está certinha, você tem toda a documentação, então você vai só apresentar a documentação. Se você perder esse prazo, aí você vai ter que entrar com processo para ver se consegue reverter. Mas é interessante você sempre ficar acompanhando ali para ver se tem ou não alguma mensagem da Receita Federal. Quando a gente fala de documentação, que normalmente o pessoal tem lá o imposto retido e quer pegar tudo de volta. 10 mil reais lá retido, eu quero os 10 mil de volta. Acontece sempre. É interessante ter sempre a documentação. Então, não invente informações. Até porque vai precisar vincular CPF ali na informação, na declaração, para você pegar essa restituição. Seja o CNPJ também, que se for alguma nota fiscal. Então, não dá para poder forçar, senão a chance de você ser prejudicado lá na frente é bem grande. O que é interessante nessa questão aí da restituição, eu quero pegar tudo de volta, é porque assim, gente, existe o cálculo, você realmente deve um imposto sobre aquela renda. Então, o que acontece, né? A gente no início trouxe aquela situação, vou recolhendo mensalmente, no final do ano eu refaço o cálculo, só que de forma anual, para saber quanto que deu de imposto de renda ali sobre a minha renda. Se no cálculo anual o valor do imposto que eu devo para a Receita for menor do que o que eu recolhi, aí eu vou pegar. Mas, por exemplo, fiz o cálculo anual, eu devo R$ 1.000 para a Receita. Fazer do R$ 1.000 que dá para acompanhar rapidinho. Devo R$ 1.000 para a Receita. Só que durante o ano eu recolhi 1.500. Eu vou pegar 500 de volta, não vou pegar os 1.500 de volta. É importante ter isso em mente, porque o pessoal fica meio animadinho, não, vou pegar o imposto todo de volta, descontou aqui da minha folha R$ 300, 200, isso aqui, mas não pega tudo, porque parte do valor realmente é devido, né? E esse imposto, ele tem algumas destinações que é livre para poder, o Estado, ele pode destinar o imposto de renda para onde ele quiser, mas existe, como existe a obrigatoriedade da contribuição para o imposto, a gente precisa ter em mente também que, por mais que dê um valor grande ali que eu recolhi durante o ano, na hora que eu faço a
declaração anual, eu vou conseguir ter também, vou ter que contribuir com o valor, por isso que eu não pego o valor de volta, né? Isso, e sobre a questão do monitoramento, é importante porque se você perder os prazos lá, você pode pagar multa, né? Você pode pagar, ou você pode gastar o seu dinheiro e nem ver. A gente já pegou vários casos aqui. Ah, porque a gente faz a declaração, acompanha. Ah, mas porque eu não recebi o valor da restituição. Aí a gente tira lá o extrato, a receita, a data, a hora, o banco, o valor, os centavos, tá tudo lá. Então, mas você consegue acompanhar isso de forma gratuita também. Você pode usar o seu Gov, o site da Receita tem um acompanhamento de restituição do imposto de renda quando ela tem que te pagar, né? E também tem a questão dos lotes, tem a liberação de lote. Aí o que que acontece? Primeiro, o primeiro lote que começa a ser ali entregue, né, a Receita começa a pagar, começa ali já dia 30 de maio. No último dia da declaração já começa o pagamento do primeiro lote. O que que é esse primeiro lote? Todo mundo que tem aquela obrigação legal, né? Então, idosos, pessoas com alguma deficiência, com alguma necessidade diferente, né, especial sobre a saúde. Então, tem essas categorias que são obrigatórias por lei, né? Então, esse pessoal, eles recebem primeiro. Aí, ali, para o dia 30 de junho, que é a liberação do segundo lote, começa as pessoas que esse ano tem uma novidade também. A Receita, ela está pagando nesse segundo lote, né? Começa a pagar quem optou, quem fez duas opções. Ano passado, como era? Se eu optei por receber a minha restituição por Pix, eu receberia primeiro, né? Então, mas independente do jeito que eu declarei. Agora, se eu declarei como pré-preenchida e ainda optei por receber com o Pix, eu vou receber primeiro que todo mundo do segundo lote. Então, eu passo na frente de todo mundo do segundo lote. Então, é importante você observar isso também. Aqui a gente gosta de colocar já na pré-preenchida para poder conseguir até sanar algumas questões, né? Que talvez o cliente chega um pouco inseguro, não vou falar tudo, mas é a própria declaração. A gente até fala de contador, advogado e psicólogo, você não pode esconder nada, que pode prejudicar, né? Então, é importante você olhar ali e entregar, já que você está contratando aquele profissional para fazer a sua declaração, entregar todas as informações necessárias para que ele execute da melhor forma possível, para que você não caia na malha fina. Então, é importante a pessoa que estiver fazendo para você tentar conversar com ela para ela puxar a sua declaração como pré-preenchida, fazer as conferências, os lançamentos necessários e transmitir para você pegar a restituição por Pix, que você vai ser restituído no segundo lote e ainda passa na frente de todo mundo que não fez a busca pela pré-preenchida ou não solicitou o reembolso via Pix, e sim via depósito em conta bancária. E aí depois os próximos dias, 31 de julho tem o terceiro lote, 29 de agosto tem o quarto lote, dia 30 de setembro é o último lote, que é o pessoal ali que entregou por último, nos últimos dias, nos últimos segundos. Tem gente que entre 3h58 do dia 30 de maio está entregando. Então, essas pessoas e também as pessoas que caíram na malha fina, conseguiram justificar e vão pegar a restituição, também recebem a partir desse quinto lote lá na Receita, né? Tá interessante assim, que o Pix, né, tem que ser a chave no CPF. Não pode ser chave no celular, nem e-mail, tem que ser a chave do CPF do contribuinte, para poder dar certo ali a opção. E outra coisa também, quando a gente fala no Pix, o pessoal acha que quando transmitir já vai cair o Pix na conta. E não é assim, né, gente? A gente precisa, a Receita ela estabelece esses prazos porque ela tem que fazer um levantamento de caixa, fazer o cruzamento de dados para saber se aquele valor a restituir realmente é verdadeiro, né? Não é um erro que a pessoa fez ou uma informação que ela está omitindo. Então, por isso que a Receita estabelece esses lotes para que ela consiga pagar todo mundo. Então, por isso que quando a gente faz a transmissão, não vai receber o Pix automaticamente. A gente precisa esperar os prazos dos lotes.
Para aumentar assim a restituição, a gente tem a opção da declaração simplificada. O que é a simplificada? A Receita já dá um desconto para você. Desconsidera ali suas despesas médicas, com educação, toda a parte ali que você já tem informado, talvez, mas de repente seja mais vantajoso pela sua realidade. Ela pega, aplica um desconto ali de 20%, limitado a um valor também, não é, tipo assim, sem teto, né? Tem um limite, mas até 20% do percentual ali da sua renda ela te dá esse desconto. E tem a opção completa, onde você vai estar colocando tudo. De repente você teve, né, gastos mesmo com saúde, que não tem limite, não tem teto, gastos com saúde, gastos com educação, que aí também tem um limite também de valor. Tem dependentes, que você pode estar colocando na sua declaração, vai te ajudar também a reduzir o imposto. E assim você, de maneira legal, consegue recuperar grande parte ou até mesmo a totalidade do valor retido. E tem algumas situações em que você tem uma isenção do imposto de renda. Um exemplo comum, que essa semana a gente já tem 2 casos aqui, que é pessoas que têm câncer, né? Então, você precisa entrar com o processo ali com a fonte pagadora, seja um exemplo da aposentadoria, né? Aposentadoria, pensão, você já entra com o processo no próprio INSS para te conceder, para parar, né, de reter o imposto direto na fonte, porque você tem esse direito, mas de repente você, até que esse processo saia, foi tirando, foi retendo dinheiro, foi tirando o imposto de renda todo mês, né? Chega esse ano, você faz a declaração para pegar o dinheiro que foi retido indevidamente, vamos dizer assim, porque você tem o direito à isenção. Então, é um caso também concreto, você consegue, talvez conhece alguém nessa realidade que está pagando imposto, ele tem direito, sim, a essa isenção. E tem outras doenças também que a Receita isenta. É importante você olhar a lista da Receita, porque muita gente não sabe e acaba ficando pagando imposto, não à toa, né? Mas sem necessidade, podendo aproveitar esse benefício, que a gente sabe que essa realidade ali, dessas doenças mais graves acaba que consome bastante o financeiro, né, de muitas pessoas, e ainda você pagando imposto de renda ali, tendo o direito de ter esse desconto, de não ter esse desconto, é melhor você tentar aproveitar nesse sentido, né? Outra coisa que a gente precisa tratar, que também é algumas dúvidas que chegaram para a gente, é sobre a questão do dependente. Eu sou eu sou dependente de alguém ou eu tenho um dependente na minha declaração. Se esse dependente tem um emprego, tem uma fonte de renda, tem contas bancárias, tem bens no nome dessa pessoa, você precisa declarar também. Não é só informar o CPF da pessoa ali, e aí depois você pega, coloca o CPF da pessoa na sua declaração, aproveita o desconto, que é aquele desconto ali de R$ 2.275 por dependente, e aí, depois que você aproveita esse desconto, chega a cartinha da Receita lá na sua caixa de mensagens da Receita Federal. Por quê? Porque você aproveitou um dependente que tem trabalho, tem renda, tem conta, tem bens, e você não colocou essas realidades lá dentro da sua declaração também. E você precisa colocar, por quê? Porque o cálculo também ele é refeito. A partir do momento que você coloca a renda dessa pessoa, seja isenta, seja tributária, investimentos, bens, ele é somado ao seu. Então, muitas vezes a gente faz essa simulação para casais, pais e filhos, se realmente compensa ter aquele dependente ali. Geralmente, quem trabalha e tem um dependente que não trabalha, costuma ficar, que não trabalha, não tem bens no nome, costuma ficar melhor. Agora, se o declarante trabalha e o dependente também trabalha e tem fonte de renda, em algumas simulações que a gente fez aqui já, a maioria dos casos, ele não compensa colocar ele como dependente, né? Outra questão também é os filhos. É importante observar que um filho ele não pode constar na declaração do pai e da mãe. Precisa constar apenas em um, porque se você declarar, a Receita vai notificar as duas declarações para poder justificar por que esse CPF desse filho está nas duas declarações. É essa questão também. Alguém tem dúvida? O pessoal que está participando aqui com a gente foi falando. Se quiser deixar a dúvida aqui para nós na mensagem, a gente já consegue responder também.
logo a gente já está caminhando para finalizar a live, né? Uhum. A gente for falar o dia inteiro falando de imposto de renda, porque são situações, cada um tem um detalhe diferente, então não dá para esgotar. Mesmo as principais. Um detalhe quanto ao aplicativo, que a Receita também, dos canais de atendimento que a Franciele falou agora há pouco, para esse você já tinha, né? Esse aplicativo baixado de outros anos, você precisa atualizar, porque foi disponibilizado um novo aplicativo para esse ano de 2025, uma outra novidade que não vai dar para usar o mesmo. É porque a Receita ela refez completamente esse aplicativo, até porque para melhorar a fiscalização, para melhorar as informações, como ela implantou também aqui internamente algumas funcionalidades e declarações que as empresas precisam enviar para poder abraçar essas novidades e também já iniciar ali aquele processo mais automatizado, até para conseguir receber essas novidades que estão para ser implementadas a partir do ano que vem. Por exemplo, com o fim da DIRF, que é uma declaração que a gente entrega aqui. Tem vídeo aqui no Instagram também sobre a DIRF, que a gente entrega para poder gerar os informes de rendimento, que é outra novela, que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, né? Quem não trabalha ali no dia a dia com essas informações, com esses documentos, tem essa dificuldade. Então, quando a gente solicita, por exemplo, um informe de rendimento, quem originou foi essa declaração que vai ser extinta a partir do ano que vem. Então, para a Receita conseguir abraçar essas novidades, ela precisou refazer o sistema em um novo alicerce. Ela mudou a casinha dela de lugar. Então, por isso, às vezes o aplicativo pode apresentar algum tipo de erro, não precisa se preocupar, porque os aplicativos da Receita, eles são seguros, então é importante você ver, na hora de baixar o aplicativo, atualizar o aplicativo, se tem gov.br lá na descrição do caminho, né? Então, por isso é que tem essa novidade. E os informes de rendimento, eles são documentos que vão trazer as informações somadas. Então, eu pego ali o informe de rendimento da empresa onde eu trabalhei ou eu trabalho, eu vou ter informação do meu salário, das férias, do imposto de renda, do INSS, tudo que foi contribuição do ano passado. Eu pego ali o informe de rendimento da Receita, dos bancos, eu vou ter tudo que eu coloquei de aplicação, o que eu tive de rendimento, qual a movimentação, meu saldo bancário em 31/12. Então, quando a gente vem trazendo aqui na live todas essas informações do que eu preciso saber, os somatórios que eu preciso fazer dos meus bens, dos saldos e tudo mais, os informes de rendimento eles já trazem essa informação. Então, você consegue facilmente pegar todos os seus informes de banco, pegar ali o valor das suas escrituras, né, e documentos de veículos e somar para saber se você se enquadra naquele valor lá de 800 mil, por exemplo, né? E o informe de rendimento, quando você está no banco, pode ser com outro nome também. Aparece informe de imposto de renda, documento para declaração de imposto de renda. Então, mas geralmente o documento que você precisa, ele sempre vai estar ali e vai te ajudar a fazer essa avaliação para saber se você cabe nesses critérios que nós trouxemos aqui hoje. Que é uma pergunta constante. O que eu preciso, né, para poder declarar o imposto de renda? Vai depender muito da sua realidade, mas no nosso site, se você quiser acompanhar, temos lá uma listinha completa de documentação, mas no básico, né? Se você nunca declarou documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, a gente precisa saber qual a sua ocupação, né? Se você é empresário, tem empresa, se você é de CLT, qual a sua atividade, poder informar. Informações de contato, é muito importante você colocar até para ficar lá atualizado o banco de dados da Receita, seu telefone, seu e-mail. Os informes de rendimento das fontes pagadoras de bancos, se tem bens, imóvel, se tem veículo, CRLV, documento do veículo, data de aquisição, o Daí valor. aquela dúvida, assim, aquela duvidazinha. Uai, mas então eu já fiz a declaração, aí eu usei minhas notas aqui do médico, já usei o informe de rendimento do banco, vai ficar lá toda a vida, né? Então posso jogar fora, né? Às vezes. Não, joga não. Por pelo menos 5 anos, guarda na pastinha todo ano, aí na hora que for caducando ali os 5 anos, você já pode descartar. E assim, dessa lista de documentos, vai conforme a sua realidade. Se tem dúvidas, manda mensagem para nós também, a gente consegue ali tirar a sua dúvida tranquilamente. A nossa equipe aqui.
Então é isso, pessoal. Essas são as informações básicas do que mudou, do que vocês precisam observar para saber se é obrigado ou não. Se você quiser declarar também, você consegue declarar, né, a partir dessas documentações. Então é importante ficar atento aí à questão dos prazos, principalmente, porque com os prazos a gente não pode brincar, porque se eu deixo de entregar a declaração do imposto de renda, a multa, e eu estou obrigado, a multa é de R$ 165,80. Então, R$ 166, vamos arredondar aí para cima. Então, a multa para poder não entregar a declaração é essa. E depois, Às assim, né, vezes. Oi? a multa mínima é essa daí. Uhum. Mas você colocar lá em uma renda se você tem uma renda, um exemplo, né, de uns R$ 10.000, a multa ela vai ficar mais cara, porque ela é calculada em cima do imposto. E Então, ela pode chegar até 20% do valor declarado de renda, né? Então, assim, é importante a gente observar esses prazos, porque senão você pode ter essa dor de cabeça, pode ter problemas com o seu CPF, né? E a gente sabe que se a gente, sem o CPF, a gente não consegue fazer nada hoje, né? A não ser que eu entre e continue fazendo coisas ali aleatórias, mas é importante observar isso também. Vamos falar um pouquinho sobre MEI, só para a gente trazer aquele estudo de caso que a gente viu esses tempos para trás, um MEI onde a declaração foi feita de forma incorreta. Por quê? Porque tem gente que pensa, por eu ser MEI, eu não preciso declarar o imposto de renda, porque eu já fiz a declaração do MEI. E isso não é verdade. Você precisa observar esses critérios que nós trouxemos, porque o MEI, apesar de ter essa mistura ali de movimentação, de habilitação, ainda assim tem a separação do que é do CNPJ do que é da pessoa física. Então, quando a gente fala de imposto de renda, a gente sempre está olhando para a pessoa física. O que a minha pessoa física fez? O que ela recebeu? O que ela pagou? Né? Quem são os dependentes da minha pessoa física? Também é importante observar isso. E também existe um cálculo que precisa ser feito para poder fazer a divisão do que é isento e o que é tributado. Por quê? Quando eu sou uma microempresa ou uma empresa de grande porte, pequeno porte, eu sempre vou saber o que é distribuição de lucro, o que é pagamento de prolabore. Só que aí, quando eu faço essa separação, eu já vou ter os campos ali, no final do ano, fechou o ano, no meu próprio informe de rendimento vai vir essa informação. Agora, quando eu sou MEI, eu preciso fazer um cálculo sobre os valores que eu recebi para conseguir fazer a separação. O que foi distribuição de lucro e o que foi rendimento tributável. Então, é importante observar isso, porque acaba que deixa ali o MEI correndo, às vezes faz ali um valor mínimo ou joga já direto no teto, nos 81, mas na pessoa física não faz a declaração da forma correta. Né? isso aí. Porque é bem comum. Os MEI, no caso, só para vocês terem noção do cálculo, né? Vou pegar ali o valor que você declarou na sua MEI, vou tirar o percentual que é isento, que seja serviço é um, se for comércio é outro percentual, se for MEI caminhoneiro é outro percentual, você tem ali uma parte de isenção que a própria Receita Federal já te dá. Você vai tirar suas despesas, aí a gente entra, o MEI não controla nada, não sei quanto entra, quanto que sai. É mais um ponto de atenção que precisa saber o quanto você gastou com a sua empresa. Então, essas despesas aí é da empresa. E aí, assim, você chega no valor que é tributado, que você vai colocar na sua declaração. Lembrando que na declaração você vai colocar a MEI também como um bem. Você precisa colocar a sua empresa, que ela é um bem, né? O capital social que você injetou ali, colocar o valor. Você vai colocar a parte isenta também lá na declaração, no rendimentos isentos, e também a parte tributada, porque senão às vezes esquece, né? Eu vinculo lá só a renda tributada e não coloco nem o CNPJ, nem nada nas outras partes da declaração. Então, só esse detalhe também. Então é isso, pessoal. A gente quer agradecer a você que ficou aqui com a gente no ao vivo. Também agradecer você que vai assistir esse vídeo gravado. Logo mais ela já vai estar disponível lá no YouTube e a gente vai deixar gravado aqui no perfil até para você consultar depois, para entender um pouco mais como avaliar se você está obrigado ou não a declarar o imposto de renda. Muito obrigada, gente. Isso aí, até a próxima. Agora a gente vai ser mais frequente aqui, voltado para live de Agora quinta-feira. Então, vai.
Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até mais.